Boa tarde, tudo bem? Sim? Ainda no tema de limite, a gente vai continuar trabalhando, só que lembra que eu falei para vocês que a brincadeira vai ser assim, a gente vai começar a conhecer novas ferramentas para a gente conseguir calcular mais e mais limites. É isso que a gente vai fazer hoje, tá? Hoje a gente vai ver o teorema do confronto, que é um teorema importantíssimo para a gente conseguir calcular limites de funções, certos limites de funções. Depois a gente vai ver o limite fundamental trigonométrico, e a partir dele a gente consegue resolver outros limites de funções trigonométricas. E depois vamos ver um teorema importantíssimo dessa primeira parte do nosso curso, que é o teorema do valor intermediário, tá? Que é um teorema que aborda o conceito de continuidade de funções, um teorema muito importante, tá? E a gente tem que falar dele, tem que ver ele com bastante tranquilidade, bastante calma, tá? Então vamos lá para o teorema do confronto, ou do sanduíche, tá? Também conhecido como teorema do sanduíche. Que é esse teorema aí, ó. Se acontece aquelas desigualdades ali, ou seja, se a F é menor ou igual que a G, que é menor ou igual, tem três funções, né? F, G e H. Então a F é menor ou igual que a G, que é menor ou igual que a H, e o limite das funções das extremidades daquele intervalo são iguais, ou seja, o limite da F é igual ao limite da H, então o limite da função do meio também é igual ao limite das outras duas. Tá? Então, se em um certo intervalo isso aqui acontece, e o limite dessa e dessa são iguais, então o limite da do meio também tem que ser igual ao limite das funções dos extremos. Tá? Então, graficamente, o que está acontecendo é algo mais ou menos assim, ó. Eu tenho três funções aqui. Está aqui o meu ponto, o ponto P. E no P, propriamente dito, não me interessa, né? O que eu quero é próximo do P. Está aqui a F. Está aqui a G. Está aqui a H. Tá? Então, isso aqui, bota lá no teorema que lá tá melhor escrito, aqui é só um resumo, por favor. Se F é menor ou igual que G, que é menor ou igual que H, para todo X em um intervalo aberto que contenha o ponto P, exceto possivelmente o P, e aquele limite acontece, então o limite do meio é igual. Então, imagina que nessa vizinhança aqui do ponto P, ó, próximo do ponto P, aqui, ó, essa desigualdade, F menor ou igual que G, menor ou igual que H, está satisfeita. Ou seja, a F, na verdade eu troquei, né? Aqui inverti. Deixa eu só trocar aqui as letras. Aqui é a F, aqui é a G, e aqui é a H. Agora, então, ó, a F nesse intervalinho, longe do ponto não me interessa, longe do ponto ela pode ficar uma por cima da outra, etc. Mas perto do ponto P, a F tem que estar abaixo da G e a G, por sua vez, tem que estar abaixo da H, perto do ponto. E aí, se o limite da de cima e da de baixo tender a um certo número L, se o limite das funções das extremidades, a menor e a maior, tende a L, não tem jeito. A função do meio, como nesse intervalo a função do meio está espremida entre as outras duas, o limite dela também vai ter que tender para esse mesmo número L. É isso que diz o teorema do valor, o teorema do confronto. Tá? É claro que olhando para o gráfico aqui, faz bastante sentido, mas a gente precisa demonstrar isso matematicamente, né? Nesse curso de cálculo, como é um curso mais aplicado,
a gente não costuma demonstrar muitas coisas, tá? Mas algumas coisas são interessantes a gente ver a demonstração para a gente entender a ideia, e às vezes a ideia da demonstração nos serve como meio para resolver exercícios, tá? Então, olha só, quando ele diz que F é menor ou igual que G, que é menor ou igual que H, numa vizinhança do ponto P, o que significa? Significa que existe um intervalinho aqui, ó. Existe um intervalo, então, por hipótese, existe, dado, logo do existe um delta 1 maior que 0, tal que isso aqui acontece, ó. Tal que se o x estiver entre P mais delta 1 e P mais delta 2, então f de x está entre L, f de x é menor ou igual que a G, que é menor ou igual que a H, que é a primeira hipótese do teorema, né? Então vai ter um intervalinho aqui, ó, de tamanho delta 1, tal que para todo ponto nesse intervalo P menos delta 1 e P mais delta 1, todo mundo que estiver aqui, a imagem deles vai satisfazer essa desigualdade. A imagem da F nesse ponto vai ser menor que a imagem da G nesse ponto, que vai ser menor que a imagem da H nesse ponto. Tá? Então vai ter um intervalinho aqui, de forma que isso aqui acontece. Tudo bem? Daí, ó, e como o limite das funções das extremidades, o limite da F é igual ao limite da H, que é igual a L quando x tende ao ponto. Qual é a definição de limite que a gente viu? Você lembra? Quando o limite de uma função tende a um ponto, significa que dado qualquer epsilon, lembra? Dado qualquer epsilon, existe um delta tal que aquelas desigualdades acontecem. O que eu vou fazer é isso, eu vou usar aquelas desigualdades, tá? Então, como isso aqui acontece, então, dado qualquer epsilon maior que 0, existem, só que aqui existem dois deltas. Existe um delta para F e um delta para H. Existe um delta 2, que é o delta da F, e um delta 3, que é o delta da H, tais que isso aqui acontece. Se o x estiver entre P mais delta 2 e P menos delta 2, então a F, primeiro só para F, tá? Esse aqui é o delta da F. Está entre L mais epsilon e L menos epsilon. E se x estiver entre P menos delta 3 e P mais delta 3, então a H, que é o delta da H, vai estar entre L mais epsilon e L menos epsilon. Tá? Então isso aqui acontece. O que é isso? Vamos só relembrar que a gente viu na aula. O que significa dizer que o limite da F quando x tende ao ponto P é igual a L? Significa que vai ter um delta aqui, que eu estou chamando de delta 2. Então isso aqui vai ser o P mais delta 2. Esse aqui é o P menos delta 2. De forma que todo mundo que estiver nesse intervalinho, a imagem dele vai cair na faixa L mais epsilon e L menos epsilon. Lembra? L mais epsilon e L menos epsilon. Tá bom? Então é isso que significa o limite da F quando x tende ao ponto CL. E o limite da H quando x tende ao ponto CL significa que existe um outro delta, agora o delta para a função H, dado epsilon, existe um outro delta, vou pegar um delta aqui de azul. Esse delta, eu não sei, ele pode ser maior ou menor que esses outros, tá? Tanto faz, vou pegar ele maior, só para a gente entender. Então aqui agora já é o P mais delta 3, e aqui é o P menos delta 3. Tal que todo mundo que estiver nesse intervalo, daqui até aqui, a imagem dele cai nessa faixa. Então isso para a função F e para a função H. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Tá, e aí o que eu faço agora? Resumo da história. Logo, o que vai acontecer? Logo,
vou tomar a seguinte coisa. Eu vou tomar um delta agora como o menor daqueles 3 deltas que eu obtive. Menor que o delta 1, menor que o delta 2 e menor que o delta 3. Eu vou pegar o menor desses 3. Nesse desenho que eu fiz, o menor é o delta 2, certo? O delta 2 é esse intervalo, tamanho. O delta 1 é esse intervalo e o delta 3 é esse maior. Podia ser o contrário, podia ser o inverso. Eu não sei qual é o menor dos 3. Mas eu vou pegar o menor. Então, se eu pegar o menor dos 3, vai acontecer o seguinte, ó. Para todo mundo que estiver nesse menor intervalo, tanto faz ser delta 1, delta 2, delta 3, mas para todo mundo que estiver no menor desses 3 intervalos, vai satisfazer as 3 hipóteses. Vai satisfazer essa hipótese, vai satisfazer essa hipótese e essa daqui. Então, o menor dos 3 intervalinhos vai satisfazer os 3, as 3 condições. Então, isso aqui vai acarretar no seguinte, ó. L menos epsilon é menor que f de x. L menos epsilon é menor que f de x. Só que por essa hipótese, f de x não é menor que g, que é menor que h. Então, vou usar agora aqui, ó. Menor igual que g, que é menor igual que h. E como essa tem que ser satisfeita, a função h tem que ser menor que L mais epsilon. Olha só que bacana. Então, para todo x que está nesse intervalo, acontece isso, ó. L menos epsilon é menor que a g, que é menor que a L mais epsilon. L menos epsilon é menor que f, que é menor que a g, que é menor que h, que é menor que L mais epsilon. Se isso está satisfeito, significa que esse é menor que a g, e a g, por sua vez, é menor que L mais epsilon. E dizer essa implicação é dizer que o limite da função g, o limite da função g quando x tende ao ponto P, também é igual a esse número L. Essa é a demonstraçãozinha desse teorema, tá? Então, só recapitulando, as 3 condições são as hipóteses, tá? Isso aqui acontece perto do ponto P, e como esses limites são iguais a L, quando x tende ao ponto, significa que perto do ponto P existem 2 intervalos, tais que todo mundo que estiver nesses intervalos, as imagens caem nessa faixa. Tá? Então eu pego o menor dos 3 deltas. Como eu peguei o menor dos 3 deltas, as 3 condições estarão satisfeitas. Então, como as 3 estão satisfeitas, vale essa desigualdade, está bem aqui. Vale essa desigualdade, está bem aqui. E vale essa parte da desigualdade, está bem aqui. Ou seja, esse g está entre esses 2. E como esse g está entre esses 2, o limite é L, da g. Então, resumo da história. Se você tem 3 funções que satisfazem essa desigualdade perto de um ponto, e você sabe que o limite das 2 funções das extremidades converge para um número, então o limite da função do meio também converge para esse número. Tá bom? E isso tem uma série de aplicações importantes para a gente, tá? Como, por exemplo, essa primeira aqui, ó. Se eu quisesse calcular esse limite sem conhecer o teorema do confronto, aí fica complicado, né? Porque que técnica você iria utilizar aí? Alguma fatoração, alguma coisa do tipo? Complicado, né? Calcular esse limite. Limite de x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x, quando x tende a 0. Primeiro, o 0 está no domínio dessa função? Sim ou não? Não, né? Que não tem divisão por 0. Então eu não posso substituir. Tudo bem? Então eu preciso de alguma maneira de calcular esse limite. Aí o teorema do confronto nos ajuda. Porque olha só, vocês lembram que eu falei para vocês que a função seno de qualquer coisa, um seno de alfa
está sempre compreendida entre menos 1 e 1, que é a imagem da função seno. Lembra disso? Isso aqui a gente verificou lá na terceira aula do nosso curso, a aula de trigonometria. A função seno ela fica delimitada nessa faixa aqui, ó, de 1 a menos 1. Tá bom? Então a imagem dela fica nesse intervalinho aqui, ó. Alguma dúvida? Seno de qualquer coisa sempre vai ficar nesse intervalo, tá? Como seno de qualquer coisa, isso aqui para alfa real. Como o seno de qualquer coisa está nesse intervalo, então eu vou tirar esse alfa e vou colocar o que eu quero. O que eu quero é o seno de 1 sobre x. Então o seno de 1 sobre x está nesse intervalo. Tudo bem até aí? Tá? Agora eu vou pegar essa desigualdade e vou multiplicar ela por x ao quadrado. X ao quadrado não é positivo? Então a desigualdade não vai se alterar. Vai ser mantida, tá? X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. Tá bom? X ao quadrado vezes o seno de x, desigualdade mantém. É x ao quadrado. É x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x. Menor ou igual. X ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. Então eu tenho, considera que isso aqui, ó, é a minha função f. Isso aqui, ó, é a minha função g, lá do teorema. Isso aqui é a minha função h. Então eu já tenho uma f menor ou igual que a g, menor ou igual que a h, que é essa hipótese. Agora o que eu tenho que verificar para usar o teorema? Eu tenho que verificar se o limite dessas funções, quando x tende ao ponto, converge para o mesmo valor. Vamos ver se isso acontece. Vamos calcular o limite da f e da h. O limite da f, a f é menos x ao quadrado. Quando x tende a zero. Isso aqui vai para quanto, gente? Só substituir, né? É zero, é contínua. E o limite da h, que é a x ao quadrado? O limite da x ao quadrado, quando x tende a zero, também vai para zero. Sim ou não? Então tenho f menor ou igual que g, menor ou igual que h. E o limite dessa e o limite dessa são iguais, convergem para o mesmo valor. Então, pelo teorema do confronto, importante citar o teorema, tá? Quando você usa um teorema numa solução matemática, você precisa citar o teorema. Então eu vou usar o teorema de Weierstrass, que é um teorema que a gente vai ver mais à frente. Então, pelo teorema de Weierstrass, isso aqui acontece. Você precisa citar o teorema fundamental do cálculo. Pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui acontece. E assim por diante. Como eu estou usando o teorema do confronto, então, pelo teorema do confronto, o que acontece? Como essa desigualdade está satisfeita e o limite das funções dos extremos são iguais, o que o teorema do confronto nos diz? Que o limite da função do meio é igual ao limite dessas outras duas. Então, como o limite dessas aqui deu zero, então o limite da função do meio, que é a x ao quadrado seno de 1 sobre x, que era aqui eu queria calcular o limite, quando x tende ao ponto zero, também é zero. Então esse limite aqui é zero. Tudo bem? Esse aqui é o gráfico da função x ao quadrado, olha. Ela fica enlouquecendo aqui e tende a zero aqui na origem. Mas ela tende a zero, mas não chega no zero, porque o zero não está no domínio, né? Não esquece que o zero não está no domínio dela. Isso aqui é a x ao quadrado, que delimita ela por cima. Isso aqui é a menos x ao quadrado, que delimita ela por baixo. Então ela fica sempre aqui entre essas duas faixas. Ela não precisava ficar sempre entre essas. Ela poderia enlouquecer aqui, assim. Mas o importante é que
Aqui perto do zero, ela fica entre as outras duas funções. Como ela fica entre as outras duas funções perto do zero, nesse caso fica em todos os reais, com exceção do zero, e o limite dos extremos é zero, então a do meio vai para zero também. Ficou claro isso para vocês? Tá? Então esse é mais um teoremazinho que a gente vai usar, tá bom? Importante. Olha esse outro aqui, ó. Considere essa função. Considere essa função definida em R, tal que para todo x diferente de 1, vale aquela situação ali, ó. Vale que a f, para todo x diferente de 1, vale a f está entre x² menos 1 sobre x menos 1 e a menos x² mais 3x. Eu quero saber qual que é o limite da função do meio, limite da f, quando x tende a 1. Quanto que é esse limite? Bom, aqui esse problema é legal porque ele já me deu a desigualdade. Eu não precisei achar ela. Aqui eu tive que achá-la. Tive que lembrar que a função seno é limitada por 1, menos 1, etc. Aqui não, ele já me deu. Então, como ele já me deu a desigualdade, o que eu preciso verificar para usar o teorema do confronto? Exatamente, eu preciso calcular os limites das funções que estão nos extremos da desigualdade. Então vamos calcular, ó, o limite dessa função menos x² mais 3x, quando x tende a 1. Quanto é que dá esse limite? Direto. Dá 2, né? Porque substitui, dá menos 1 mais 3 dá 2. Tudo bem até aí? Cuidado, né? Que menos x² não é menos x². Isso aqui é diferente disso. Não só para ter cuidado com essas coisinhas, tá? Só para o caso de menos 1² fica 1. Então 1 mais 3 dá 4. E não é bobagem, tá? Então, e o outro? Do outro extremo, limite quando x tende a 1 de x² menos 1 sobre x menos 1. Como é que a gente faz esse limite? Fatora, né? Isso aqui a gente já está calejado de fazer. Isso é x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Cancela esse com esse. Substitui aqui e 1 mais 1 dá 2 também. Olha só que bacana. Então, se os limites das funções dos extremos do intervalo são iguais, o limite da do meio também é igual a esse valor, pelo teorema do confronto, tá? Aí você justifica, né? Pelo teorema do confronto, o limite da f, quando x tende a 1, é também igual a 2. Tudo bem? Ficou claro, gente? Tá?
Vamos ver outra. Considere uma função f de R em R, tal que para todo x vale isso aqui. O módulo da f é menor ou igual que x ao quadrado. Tá? Letra A. Calcule, caso exista, o limite da f quando x tende a zero. Letra B. Ele pergunta se f é contínua em zero e por quê. Vamos ver. Bom, aí para usar o teorema do confronto, eu preciso da desigualdade. Só que aqui ele me deu só isso aqui, ó, o módulo da f ser menor do que ou igual a x ao quadrado. Aí vocês lembram que eu falei sobre desigualdade modular? Que quando você tem assim, ó, módulo, vou colocar aqui embaixo, observação. Quando você tem assim, ó, quando você tem módulo de x menor ou igual que alguma certa coisa, isso é equivalente a você dizer que x está entre essa coisa e menos ela. Lembra disso? Tá? Então, o módulo de x ser menor ou igual que a é o mesmo que dizer que x está entre a e menos a. E aí eu uso isso. Considera que isso aqui é o x e o x quadrado lá é o a. Então, isso aqui é equivalente a você dizer que essa função f está entre x ao quadrado e menos x ao quadrado. Ficou claro? Então já tem a desigualdade. O que está faltando? Calcular o limite das funções dos extremos. Tá bom? Então vamos calcular aqui, ó, limite da menos x ao quadrado quando x tende a zero. Isso aqui dá zero. E o limite da x ao quadrado quando x tende a zero também dá zero. Então, pelo teorema do confronto, o que acontece? O limite da função f quando x tende a zero também vai para zero. Então esse limite aqui é zero. Belezinha? E a segunda pergunta é se ela é contínua. O que vocês acham? Essa função é contínua? Em zero? O que tem que acontecer para a gente... para uma função ser contínua mesmo? O limite tem que ser igual à imagem dela. Muito bem. O limite dela, quando x tende ao ponto, tem que ser igual à imagem dela no ponto, né? Vamos só relembrar. Observação. F contínua em um ponto P do seu domínio significa dizer que o limite dela, quando x tende ao ponto P, é igual à imagem dela no ponto P. Tá bom? Então isso significa limite. É função contínua no ponto, tá? Então o limite dela não deu zero. Eu só tenho que mostrar que a imagem dela no ponto também é zero. Porque se a imagem dela no ponto zero for zero, então o limite vai ser igual à imagem e ela vai ser contínua. Como é que a gente mostra que a imagem dessa função, já que eu só sei isso aqui, ó, módulo de f de x, eu sei que é menor ou igual que x ao quadrado. Isso aqui é equivalente a dizer aquilo lá, né? F está entre x ao quadrado e menos x ao quadrado. Que tal substituir o x por zero aqui? Bora ver o que acontece? Vamos ver, ó. F de zero é menor ou igual que zero ao quadrado e menor ou igual que menos zero ao quadrado. Só que menos zero ao quadrado não é zero?
Então 0 é menor ou igual que f de 0, que é menor ou igual que 0. Pô, mas se tu tens alguma coisa entre 0 e 0, significa que essa coisa é quanto? É 0. E se é 0, essa função é contínua. Em 0. Tá? Então f é contínua em x igual a 0. Tá bom? Belezinha? Beleza. Olha essa outra aí. Seja f uma função R, uma função definida em R, tal que para todo x que pertence ao intervalo 3 e 5, vale essa desigualdade aí. Módulo de f de x mais 5 menor ou igual que 3 vezes 4 menos x ao quadrado. Eu quero calcular o limite da f quando x tende a 4. Vocês já sabem o que a gente tem que fazer aí, né? O que a gente vai fazer aí? A gente vai abrir essa desigualdade, né? Que é a mesma coisa, ó, módulo de x, cadê? Aqui, ó. Módulo de x menor ou igual que a, x está entre menos a e a. Então, se módulo disso é menor ou igual que isso, significa que isso, f de x mais 5, está entre menos isso e isso. Tá claro? E agora é só calcular o limite das funções dos extremos, certo ou não? Ainda não. Porque se eu calcular o limite das funções dos extremos, e vamos supor que esses limites converjam para um certo valor, eu vou estar calculando o limite da função f? Não, eu vou estar calculando o limite da f mais 5. E eu não quero o limite da f mais 5, eu quero só da f. Então o que a gente pode fazer para tirar esse 5 daqui? Eu posso subtrair 5 de todo mundo. De todos os membros da desigualdade. Vou subtrair 5 unidades. Então vai ficar menos 5 menos 3 vezes 4 menos x ao quadrado. Menor ou igual, esse menos 5 dá só f de x. Menor ou igual que menos 5 menos 3 vezes 4 menos x ao quadrado. Oi? Ah, aqui tá. Obrigado. Tá. Tudo bem até aí? Agora eu vou calcular o limite dos extremos. Bora fazer de cabeça? Quando x tende a 4, isso aqui vai para 0. Só essa parcela vai para 0, concorda? Porque 4 menos 4 dá 0, 0 vezes menos 3 dá 0. Então, essa parcela da esquerda converge para quanto? Para menos 5. Certo? E quando x tende a 4, isso aqui também converge para 0. Então, essa parcela da direita converge também para menos 5. Então, se ambas convergem para menos 5, a do meio também converge para menos 5. Tá claro? Portanto, pelo teorema do confronto, o limite da f, quando x tende a 4, é igual a menos 5. Tudo bem? Tá? Olha esse exemplo que, na verdade, não era nem para estar exemplo aí. Esse resultado é o que a gente chama de um corolário do teorema do confronto. O que é um corolário de um teorema? É um outro teorema que é, em geral, um resultado imediato do teorema anterior.
Tá? Então esse resultado ele deriva do teorema do confronto. Tá? Então eu vou só citar ele e a gente vai usar esse resultado em outros exemplos também de teorema do confronto. Tá? Então olha só, considere duas funções de mesmo domínio, tais que, aí olha só as condições. O limite de uma delas vai para zero, tem que ir para zero, uma delas, e a outra satisfaz uma desigualdade desse tipo. Satisfazer uma desigualdade desse tipo, gente, significa dizer que essa função g ela é limitada. Lembra da função seno que ela fica entre 1 e menos 1? Então ela é limitada por 1 e menos 1. Tá? Então funções limitadas são funções importantes na matemática também. Tá? Então eu estou dizendo o seguinte, ó, a f vai para zero e a g é limitada. Sob essas condições, se você quiser calcular o limite do produto dessas duas funções, se uma for para zero e a outra for limitada, então o resultado desse limite é sempre zero. Um exemplo desse teorema, desse corolário, foi o primeiro exemplo da aula de hoje. Lembra do primeiro exemplo da aula de hoje? Qual foi? Foi esse aqui, ó. Foi o limite da x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tendia a zero. Olha só. Essa função aqui, ela é limitada. Por quê? Porque eu sei que o seno de qualquer coisa está sempre entre 1 e menos 1. Certo? E essa função, quando x tende a zero, ela vai para zero. Bom, se uma vai para zero e a outra é limitada, então o limite do produto delas é zero, que foi o que a gente tinha concluído. Ficou claro? Então esse é um resultado também que a gente vai usar, que na verdade é o teorema do confronto, mas visto de uma outra maneirazinha, né? Um resultado que provém do teorema do confronto. E com isso a gente resolve vários outros limites. Tá? Olha esses limites aí, ó. A primeira é a mesma coisa dessa, só que ao invés do x ao quadrado, é só o x. Ela vai para zero e a seno de π sobre x é limitada. Então o produto delas é quanto? É zero. Tá bom? AB é o limite, quando x tende a zero, da raiz quadrada de x ao quadrado mais x ao quadrado, vezes o seno de π sobre x. Olha só, essa aqui é limitada. Certo? E quando x tende a zero, isso aqui vai para quanto? Não é só substituir? Isso aqui vai para zero também. Aqui é x ao cubo, né? X ao cubo. Mas não faz mal. Vai para zero também. Então, se uma vai para zero, a outra é limitada, o limite do produto é zero. Pronto. Ok? Ficou claro, gente? Fez sentido isso para vocês? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode perguntar. Não? Então é só resolver exercícios agora de teorema do confronto, tá? Vamos ver um outro teoremazinho aqui, bonitinho. É esse limite aí, tá? Na verdade não é um teorema, é um limite. Se você quiser calcular o limite da seguinte função, seno de x sobre x, quando x tende a zero. Esse limite aí é 1. Esse é o famoso limite fundamental trigonométrico. Nós temos alguns limites fundamentais que nós vamos estudar. Esse que nós vamos estudar hoje é o limite fundamental trigonométrico. Nós temos também, por exemplo, o limite fundamental exponencial, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? E aí a gente vai conseguir resolver limites de funções exponenciais, limites de funções logarítmicas, etc. Tá? E aí a gente vai aumentando o nosso leque de
de ferramentas, né? Nossa caixa de ferramentas. Então, limite quando x tende a zero do seno de x sobre x, isso aqui é sempre igual a 1. A grande pergunta é, por quê, né? E aí é isso que eu vou te mostrar agora. E aí, se for um mesmo, né? Que pode ser que não seja, sempre duvidem da gente, né? Se não for um, aí a gente vê quanto é que é. Mas se for um, a gente vai começar a usar ele para resolver outros limites. Tá bom? Para a gente mostrar que esse limite é 1, eu vou usar o ciclo trigonométrico. Já que eu estou falando de funções trigonométricas, limite fundamental trigonométrico, né? Então eu vou usar o ciclo trigonométrico. Tá mais ou menos um círculo isso, né? Finge que isso é um círculo, tá? Eu vou trabalhar primeiro com x no intervalo 0 e π sobre 2, só no primeiro quadrante, e o resto vai ser totalmente análogo, tá? Vai valer para todo o resto, tá? Mas vou trabalhar só nesse intervalo. Vou pegar um arco qualquer aqui, ó. Sair daqui, né? Lembra do ciclo? Você parte daqui. Estou andando no sentido anti-horário. Andei um arco de x radianos. Uma angulação x aí. Tudo bem até aí? Tá. Bom, aí você deve lembrar lá do ciclo que quando a gente marca um ponto aqui e nós baixamos as perpendiculares sobre os eixos, esse pedaço daqui para cá é quem mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Cosseno de quem? De x. Então isso aqui é o cosseno de x. Isso aqui é o seno de x. Beleza, estão craques em trigonometria já. E se eu prolongar esse segmento aqui, ó, até encostar nessa reta que eu propositalmente coloquei aqui, tangenciando a origem do ciclo. Esse pedaço daqui para cá é quem mesmo? A tangente de x. Muito bem. Tá bom? Vou marcar uns pontos aqui. Ó. Esse O aqui vai ser o O de origem do ciclo. Esse ponto aqui é o ponto A. Origem do ciclo não, origem do sistema cartesiano. Esse eu vou chamar de ponto B. Esse aqui vai ser o ponto P de pato. Esse ponto é o T de tatu. Tá? Você concorda comigo que a área do triângulo OBP, a área do triângulo OPB é menor ou igual que a área do setor OPA? OPA. Você concorda? Se eu olhar para a área desse triângulo aqui, ó, a área desse triângulo aqui, ó, ela é menor que a área desse setor circular. Setor circular, eu digo esse pedaço do círculo, daqui, aqui e aqui. Concorda? Tá? E por sua vez, a área desse setor é menor ou igual que a área desse triângulozão grandão. O, T de tatu, A. A área desse setor é menor ou igual que a área do triângulo O, T, A. Você concorda que isso aí faz sentido? A área desse triângulo menor é menor que a área desse setor, que por sua vez é menor que a área do triângulo grandão. Tudo bem? Vamos tentar calcular aquelas áreas? Como é que eu calcularia a área de um triângulo? Primeiro, esse triângulo é um triângulo de que tipo? Retângulo, né? Aqui eu tenho um ângulo reto. Assim como o triângulo OTA também é um triângulo retângulo. Aqui tem um ângulo reto. Concorda? Como é que calcula a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Quanto é a base desse triângulo?
cosseno x é a base, vezes quem é a altura desse triângulo? Seno x, essa medida é igual a essa. Seno x dividido por 2. Isso é a área do triângulo OPB, tá? Vamos logo calcular a área do outro triângulo, já que a gente está falando de triângulos. Vamos calcular logo a área do outro triângulo, o triângulo OTA. Quanto que é a base dele? Vamos ver se vocês lembram. Quanto que mede daqui para cá? 1, que é o raio do ciclo. O raio do ciclo é um raio unitário. 1. Então a base é 1 vezes, quanto é a altura dele? Tangente. Tangente de x dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. Tá bom? Agora a pergunta: qual é a área do setor? Se você varre um ângulo de medida x radianos no setor, qual é a área dele? A geometria plana. Não lembra, né? Fica como dever de casa, então, para vocês revisarem. A área do setor vai ser x sobre 2. Tá? Quando você anda um ângulo aqui de x radianos, a área varrida pelo setor é a metade desse ângulo. Tá bom? X sobre 2. Revisem isso lá, tá? É simplesmente fazer uma regra de 3, né? Porque uma volta completa são quantos graus? 360, né? Só que a gente não usa grau, a gente usa radianos. Então, uma volta completa são 2π radianos. Então, 2π radianos equivalem ao ângulo, à área da circunferência toda, né? Olha só. 2π radianos equivale à área da circunferência toda. Quanto é a área de uma circunferência? πr quadrado, não é assim? Só que o raio não é 1, então fica só π. π vezes 1 ao quadrado. Então, se eu andar um ângulo de medida x, qual que vai ser a área do setor? É só a regra de 3, vai dar x sobre 2, tá? Pronto, a pesquisa que era para vocês pesquisarem, eu já, já respondi, né? Mas tá bom. Eu posso multiplicar tudo por 2, só para cancelar esses meios aqui, tá? Vou multiplicar tudo por 2, isso aqui vai cancelar, isso aqui vai cancelar, isso aqui vai cancelar. Então ficou apenas cosseno x vezes seno x menor ou igual que x menor ou igual que tangente de x. Só que eu não vou usar tangente, eu vou usar seno de x sobre cosseno de x. Tudo tranquilo até aí? Tudo bem? Belezinha. Eu vou fazer uma coisinha agora, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, eu quero tirar esse seno daqui. Então eu vou dividir tudo por seno de x. E quando eu dividir tudo por seno de x, por seno de x. Quando eu dividir tudo por seno de x, a desigualdade não vai se alterar, porque eu estou no primeiro quadrante, e no primeiro quadrante o seno é positivo. Todas as funções, na verdade, são positivas aí. Tá bom? Então, quando eu dividir tudo por seno de x, esse seno de x vai cancelar com o de baixo. Então, vai ficar só o cosseno. Concorda? Menor ou igual. Esse dividido por seno de x, menor ou igual. Seno de x dividido por seno de x, corta, corta, sobra 1. Concorda? Então fica 1 sobre cosseno x. Tudo bem até aí? Poxa, mas aqui está x sobre seno e eu quero seno sobre x. Então vou tentar inverter isso aqui, tá? Posso inverter? Quando a gente inverte uma desigualdade, quando você tem assim, ó,
1 sobre x menor ou igual que 2. Se eu passar esse x para cá multiplicando, esse 2 para cá dividindo, isso aqui é o mesmo que 1 sobre 2 ser menor ou igual que x. Concorda? Tudo bem? Ou seja, se eu inverter aqui, ó, inverte, aqui fica x, inverte, aqui fica meio. Se eu inverter aqui, eu tenho que inverter aqui. Então, x maior ou igual que meio, ó, x maior ou igual que meio, x maior ou igual que meio. Tá bom? Então, eu vou fazer isso. Eu vou inverter aqui. Então, vai ficar 1 sobre cosseno. Vou inverter aqui, seno sobre x. E vou inverter aqui, cosseno x. O que vai acontecer com as desigualdades? Elas invertem também. Então, isso aqui passa a ser maior ou igual, isso aqui maior ou igual. Tudo bem até aí? Eu vou virar tudo só porque usar a desigualdade virada para lá, às vezes parece meio estranho. Não tem nada demais, mas eu vou só inverter, só para ficar bonitinho, tá? Cosseno x menor ou igual que seno x sobre x. Esse menor ou igual que esse, que é menor ou igual que esse. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Eu tenho uma desigualdade. Olha só, isso aqui vai ser a minha função f. Isso aqui vai ser a minha função g. Isso aqui vai ser a minha função h. Eu vou tentar usar o teorema do confronto. Eu vou calcular o limite das funções dos extremos, quando x tende a zero. Quanto que é o limite, quando x tende a zero, de cosseno de x? Cosseno de x é contínuo em zero, é só substituir. Quanto é o cosseno de zero? É 1. E o limite, quando x tende a zero, de 1 sobre cosseno de x. Bom, mais uma vez, o cosseno é contínuo em zero, então é só substituir. É 1 sobre cosseno de zero, que é 1 sobre 1, que é 1. Então, se o limite das funções dos extremos vai para zero, quando x tende a zero, vai para 1, então o limite da função do meio, pelo teorema do confronto, também vai para 1. Tá? Então, portanto, pelo teorema do confronto, esse limitezinho aqui, limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, também é 1. Como nós queríamos mostrar. Então, olha a importância do teorema do confronto, né? Através dele, a gente acabou de mostrar um limite, que é um limite fundamental. Limite fundamental trigonométrico. E a partir desse limite fundamental trigonométrico, a gente vai começar a calcular outros limites. Belezinha? Ficou claro, gente, isso aí? Beleza. Então, olha só, a gente consegue calcular outros limites. Como esse aí, ó. Agora não é mais limite do seno de x sobre x. É limite do seno de 5x sobre x. Quanto é que vai dar isso daí, né? Limite do seno de 5x sobre x quando x tende a zero. Quanto dá esse troço aí? A ideia é, em algum momento, tentar utilizar o teorema, o limite fundamental trigonométrico. Tá? Que é esse resultado aqui, ó. É isso aqui que a gente vai usar em algum momento. Tá? É isso que a gente vai usar. Tá bom? Eu posso usar diretamente? Não, porque aqui tem 5. Se fosse só x, aí eu usava, acabava. Mas aqui tem um 5. Bom, mas aí como é que a gente faz, né? Aí a gente vai usar uma coisinha que eu falei na aula anterior, sobre mudança de variável. Lembra? Eu falei?
Mudança de variável. Seguinte, ó. Isso aqui está me atrapalhando. Então eu vou chamar isso aqui de uma outra variável. Vou chamar de variável U, por exemplo. Então estou chamando de U o 5x. Então agora eu vou reescrever esse limite em termos da variável U. Não vou usar mais x, eu vou usar U. Então esse limite vai ficar assim, ó. Limite do seno, no lugar de 5x eu vou usar U, sobre x. Bom, mas se o U é 5x, o x é quanto, galera? U sobre 5. Então isso aqui significa que x é U sobre 5. Tudo bem até aí? Eu posso colocar aqui x tendendo a 0? Diga não. Não, por quê? Porque eu não estou na variável U, então tu não pode mais usar a variável x. Tem que mudar para U. Então eu tenho que ver para onde o U vai tender. Aí você vem para cá, ó. Se o x tende a 0, U tende a quanto? Quanto é 5 vezes 0? 0. Então daqui, ó, se x tende a 0, significa que U tende a 0. Então aqui nesse caso, U continua tendendo a 0. Nesse caso, mas nem sempre isso acontece. Tudo bem? Ficou claro? Então vamos lá. Eu posso inverter isso aqui? Inverte, mantém a de cima e multiplica pela de baixo invertida, né? Então fica limite, quando U tende a 0, de 5 vezes o seno de U sobre U. Esse 5 eu não posso tirar do limite, que é constante. Então isso aqui é 5 vezes o limite, quando U tende a 0, do seno de U sobre U. E quanto é o limite do seno de U sobre U? É 1, que é o limite fundamental trigonométrico. Tanto faz TU, TX, TY, casinha, florzinha. Se tiver seno de casinha sobre casinha, quando casinha tende a 0, isso dá 1. Ok? Então, limite do seno de U sobre U quando U tende a 0, isso aqui vai para 1. Então, isso aqui vai para 5 vezes 1, que dá 5. Pronto. Então, esse limite aqui é 5. Ficou claro? Tudo bem? Beleza. E assim a gente vai aprendendo a resolver mais e mais limites. Olha só que bacana, né? Para que eu preciso calcular limite? Aí tu vai entender que é para te calcular derivada, porque derivada e integral são limites. São limites. Aí tu vai calcular o limite. Aí tu vai ver, qual é a derivada do seno? É cosseno. Por quê? Porque o limite do seno de x mais h menos seno de x sobre h, quando h tende a 0, dá cosseno de x. Então a derivada do seno é cosseno. Então nada é em vão, nada é à toa. É tudo para vocês chegarem lá, tá? Mas vai dar tudo certo. Essa aqui, limite de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado, quando x tende a 0. 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Tá? Posso substituir o 0? Não, né? Não está no domínio. Não é contínuo. Quer dizer, não é que não é contínuo, é que o 0 não está no domínio dessa função. Então a gente tem que tentar buscar uma função equivalente a ela. E como o tema aqui do momento da aula é limite fundamental trigonométrico, eu estou tentando usar o limite fundamental trigonométrico, mas me atrapalha, porque agora eu não tenho seno, eu só tenho cosseno, né? Então não dá. O que vocês fariam aqui, galera? Que até te dei uma dica, ó. Botei um ponto aí. Tu multiplicaria isso aí por quanto? Vou dar outra dica aqui, ó. Por quem que você multiplica? Pelo conjugado. 1 mais cosseno sobre 1 mais cosseno. Em cima e embaixo para não alterar. Tudo bem? Vai ficar assim, ó.
limite, quando x tende a zero, de x, vou trabalhar logo no denominador, x² vezes 1 mais cosseno x, a menos b vezes a mais b. Que produto notável é esse? A² menos b². Não é assim? Então isso aqui é 1² menos cosseno ao quadrado de x. Só que 1² é 1, né? Então eu vou tirar isso aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então isso aqui vai ser limite quando x tende a zero. Vamos lá agora comigo. O que é 1 menos cosseno ao quadrado? Seno ao quadrado, pela relação fundamental da trigonometria. Isso aqui é seno ao quadrado de x sobre x² vezes 1 mais cosseno de x. Ficou claro até aí, gente? Tudo bem? O que a gente pode fazer agora? Aí você chegou bem aí, você não desiste, né? Vai até o final. O que você faz agora? Bom, olha só, olha isso aqui, ó. Bom, não está muito parecido com o limite fundamental, só que está ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou reescrever ele assim, ó, só para ficar didaticamente mais claro para vocês. Isso vezes isso. Tudo bem? É a mesma coisa que está lá. Porque seno vezes 1 dá seno ao quadrado e x² vezes isso dá isso, do denominador. Tá bom? Só que escrevendo desse jeito, o limite de um produto de funções não é o produto do limite? Então isso aqui é o limite quando x tende a zero do seno ao quadrado de x sobre x² vezes o limite quando x tende a zero de 1 sobre 1 mais cosseno x. Tá claro para todo mundo? Então isso aqui, ó, vou até fazer mais bonitinho, ó. Limite quando x tende a zero, seno ao quadrado de x e x². Eu não posso reescrever assim, ó. Por a fração em um só expoente, tá? Vezes, e aqui eu não, essa daqui está definida em zero, é só substituir, né? Então isso aqui é 1 sobre 1 mais cosseno zero. Lembrando que é limite só disso, vezes, isso aqui está fora do limite, tá? Estou colocando o colchete aí, tá? Então isso aqui vai ser igual a, quanto é o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero? 1. Então isso aqui vai para 1 ao quadrado. Vezes 1 sobre 1 mais, quanto é o cosseno de zero? É 1. Então isso aqui 1 ao quadrado dá 1. 1 sobre 2, então isso aqui dá meio. Porque eu separei, né? O limite, é o limite desse vezes o limite desse. O limite desse eu substituí. E esse limite aqui continua aqui. Então isso aqui não está dentro desse limite. É uma outra... talvez se fosse mais didático se eu tivesse colocado esse limite na frente desse, para ficar mais claro. Tá? Mas ele está fora do limite. Ficou claro? Tá? Então esse limite aqui é meio, tá bom? É meio. Vou deixar essa daqui para vocês tentarem fazer, essa letra C, ó, seno de 6x sobre 5x, tá? Quando x tende a zero, esse limite, ver se vocês conseguem fazer. Eu quero falar de TVI ainda, deixa eu ver que horas são. É meia hora, né? Eu quero falar de TVI ainda, então... Deixa eu ver qual que eu faço aqui. Vou fazer a letra B. Tá? As outras eu deixo para vocês.
Olha esse aí, ó. Limite quando x tende a π do seno de x sobre x menos π. Poxa, como é que a gente faz esse, né? E aí? Como é que a gente faz isso? O que você tentaria aí? Vamos tentar uma substituiçãozinha? Vamos tentar uma mudança de variável. Vamos chamar de u x menos π, esse denominador. Tá? Quando eu fizer isso, vai ficar assim, ó. Limite do seno. Bom, se o u é x menos π, quem que é o x? É o u mais π, né? Se eu passar o π para lá, o x é u mais π. Então aqui, ó, vai ficar u mais π. Tudo bem até aí? Sobre x menos π eu chamei de u. Falta alterar aqui. Se o x tende a π, o u tende a quanto? A zero, porque π menos π dá zero. Só substituir. Só para ficar claro aqui, ó. Se o x tende a π, então o u tende a zero. Beleza? Tá? Bom, e agora? Ainda não resolveu, né? Porque eu quero seno de u sobre u, mas eu tenho u mais π. O que vocês fariam aí agora? Vamos ver se vocês estão afiados em trigonometria. Oi, quem falou? Abre a soma de seno, exatamente. Olha só que bacana. Aí aqueles conceitos básicos que eu falei para vocês, de trigonometria e tudo da matemática básica, eles tudo aparecem aqui, cara. Porque olha só, vocês lembram que minha terra tem palmeira onde canta sabiá, né? O professor do cursinho adora. Seno A, cosseno B, cosseno A. Isso aqui é menos, isso aqui é menos. Lembra? Seno da soma e da subtração de arcos. Então eu vou usar o da soma. Porque aqui eu tenho u mais π. Então fica seno u, cosseno π, mais seno π, cosseno u. Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Obrigado. Menos 1. E quanto é o seno de π? 0. Então isso aqui dá 0. Então ficou menos 1 vezes seno u sobre u. Esse menos 1 eu vou tirar logo do limite, que é constante. Então fica menos o limite quando u tende a 0 do seno de u sobre u. Só que esse é o limite fundamental. Isso dá 1. Então vai ficar menos 1. Pronto. Esse limite aí é menos 1. Tudo bem? Ficou claro? Fez sentido isso? Tá bom? Então, tentem fazer essas outras, tá? Mostra lá o slide para eles, mais uma vez, por favor. Limite da tangente de x sobre x, quando x tende a 0. O limite da tangente de 3x sobre tangente de 5x, quando x tende a 0. E esse aqui também, esse item C, tá? Limite do seno de 6x sobre 5x. Fora os do livro, né, também, para vocês brincarem. Tá? Vamos falar de o último tópico da aula de hoje. Hoje a aula é longa, gente, porque tem muitos resultados, até a gente falar de derivada, tem muitos resultados que a gente vai precisar, tá? Então só hoje já tem 3 resultados. Teorema do confronto, limite fundamental trigonométrico, teorema do valor intermediário. Depois a gente vai começar a falar de outros tipos de limites. Aí a gente vai começar a estudar limites no infinito e limites infinitos. Vocês vão entender sobre isso. Quando que o limite vai para mais infinito, quando que o limite vai para menos infinito, quando o limite de uma função, quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito. Então tem bastante coisas ainda sobre limite para a gente falar.
para a gente poder chegar em derivadas, tá? E uma dessas coisas é esse teorema importantíssimo aqui, que é o TVI, que a gente chama, tá? O teorema do valor intermediário. É o principal teorema sobre continuidade de funções do nosso curso. Tá? O principal teorema. Olha só, suponha que uma função f seja contínua em um intervalo fechado. Todas as hipóteses deste teorema, pessoal, elas são importantes, tá? Então, a primeira hipótese é a seguinte: f contínua em um intervalo fechado AB. Essa é a primeira hipótese. Vamos lá, continuar. Segunda hipótese. E seja n um número qualquer entre f de A e f de B, em que f de A é diferente de f de B. Eu vou já mostrar um gráfico que vai ficar bem claro tudo isso, tá? Vou só anotando logo as hipóteses. Então, considere o número n entre f de A e f de B. Tá bom? Então, conclusão. Então, existe um número C entre A e B, aberto, tal que a imagem desse número C é o número N. Então vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo aí, tá? Presta bem atenção nesse teorema. Imagina que você tem uma função contínua no intervalo AB aqui, ó. Tá aqui o intervalo AB. Vou pegar f de A bem aqui, ó. A imagem do ponto A tá bem aqui, f de A. E a imagem do ponto B tá bem aqui, f de B. Só um exemplo, tá? O que foi que a gente viu sobre gráficos de funções contínuas mesmo? Que eu consigo desenhar o gráfico sem tirar o giz do quadro. No caso de vocês, sem tirar o lápis ou a caneta do papel. Não foi isso? Então eu tenho que sair daqui, como o intervalo, o domínio dela, esse intervalo fechado, eu tenho que sair daqui, chegar aqui, sem tirar o giz do quadro. E tem que ser uma função, obviamente, né? Então não posso fazer coisas assim, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui uma função aqui. Pronto. Tá aqui. Gráfico de uma função contínua. Tudo bem? Então, considere uma função contínua em um intervalo fechado. Está aqui a função f contínua no intervalo fechado AB. E considere um número qualquer entre A e B. Desculpa, entre f de A e f de B. Então, entre f de A e f de B, escolhe qualquer número aqui. Um n aqui, ó. O que o teorema do valor intermediário me diz? Ele me diz que com certeza vai ter alguém aqui no intervalo AB, vai existir um C no intervalo AB, de modo que a imagem desse C vai ser o número N. Então, nesse caso, quem seria esse número C? Pode ser que exista mais de um. Nesse caso, está existindo 3, ó. Eu tenho esse cara aqui, ó. Eu tenho esse cara aqui, ó. Tenho esse outro cara aqui. Tenho 3 candidatos nesse caso. As imagens desses caras são o número N. E isso vai acontecer para qualquer camarada que eu pegar. Ah, pega um bem pertinho do f de B, pega um N bem aqui. Tá, mas vai ter alguém aqui, ó, que a imagem dele vai ser esse número N. Isso é o teorema do valor intermediário. Um resultado bem simples, mas que vai ter uma série de aplicações importantíssimas, como vocês vão ver. Ficou claro até aí? Tá? Esse é o teorema do valor intermediário. Agora observe o seguinte. Essas hipóteses aqui, galera, elas precisam estar muito bem amarradas no teu problema. Você precisa entender que o teorema só vai funcionar se elas estiverem satisfeitas. Se elas não estiverem satisfeitas, o teorema
pode não funcionar. Não é que ele não vai funcionar, ele pode não funcionar. Mas se eu quero garantir que ele funciona sempre, ele vai funcionar sempre, então eu tenho que garantir que essas hipóteses estão satisfeitas. Vou te dar um exemplo, olha só. Pega essa função aqui, ó. Pega esse gráfico aqui, ó. Tá aqui A. Tá aqui B. Pega esse gráfico aqui, ó. Tá aqui a função f. Tudo bem? Vamos pegar um número qualquer n, um número n qualquer, no intervalo, tá aqui, ó, f de A e f de B. Pega um número qualquer, pega um n bem aqui, ó. Vai ter um correspondente aqui no domínio? C? Vai. Se eu pegar um cara bem aqui, ó, um n aqui, vai ter também um correspondente aqui. Podia até ter mais de um. Mas e se eu pegar um cara bem aqui, vai ter um correspondente? Aí não. Pô, então o teorema do valor intermediário não vale sempre. Será que ele não vale sempre? O que é que não está sendo atendido aqui no teorema? Qual das duas hipóteses não está sendo atendida? A hipótese da função ser contínua. Essa função é contínua no intervalo AB? Não é contínua. Nesse ponto, bem aqui, vou chamar de ponto P, f não é contínua nesse ponto. Então, se a hipótese do teorema não estiver satisfeita, o resultado do teorema, a tese do teorema, a conclusão do teorema, pode não ser satisfeita. Pode não ser verdadeira. Então, como essa função não é contínua, então nem sempre vai ser verdade aquele resultado. Nesse caso, não vai ter nenhum correspondente no domínio que se relacione com n pela função f. Tudo bem até aí? Tá? Um outro exemplo. Considere essa função f aqui, ó. Vou pegar esse ponto P bem aqui. Pergunta: qual é o domínio dessa função f? Se eu projeto o gráfico dessa função no eixo x, qual que é o domínio dela? Do menos infinito até quem? Até o P aberto. Menos infinito ao P aberto. União. De quem até quem? Do P aberto a mais infinito. Tudo bem até aí? Alguma dúvida até aí? Vamos ver se o TVI está satisfeito? Pega um N bem aqui, ó. Opa, tem um cara aqui, ó, que se corresponde com ele. Pega um N aqui, ó. Opa, tem um cara aqui também que se corresponde com ele. Agora pega esse N bem aqui, ó. Opa, tem alguém que se corresponde com ele? Não tem ninguém. Então o teorema não está satisfeito? Não é verdadeiro? Não. Por quê? Porque as hipóteses do teorema não estão satisfeitas. Qual é a hipótese que não está satisfeita aqui?
É a hipótese de que a função tem que ser contínua aonde? Ela tem que ser contínua em um intervalo fechado. Essa função, ela é contínua? Ela é contínua. No domínio dela, ela é contínua. Mas ela é contínua em um intervalo fechado? Aí não. Então, eu não posso exigir que o teorema seja verdadeiro para ela. Ficou claro? Então, você só pode usar... Isso é uma verdade para todos os teoremas, tá? Você só pode usar um teorema quando você garantir que as hipóteses dele estão valendo para aquele problema. Então, se a função for contínua em um intervalo fechado, o teorema vale. Tudo bem? Ficou claro? E aí, como consequência do teorema do valor intermediário, nós temos esse teorema aqui, ó, que é o teorema de Bolzano ou do anulamento, tá? Que, na verdade, é o TVI. Na verdade, na matemática a gente usa o teorema de Bolzano para demonstrar o teorema do valor intermediário. A gente primeiro demonstra o teorema de Bolzano e depois demonstra o teorema do valor intermediário usando ele, tá? Aqui a gente, de maneira didática, está invertendo as coisas. Então, o que diz o teorema de Bolzano? Ele é muito parecido com o teorema do anulamento. A gente pode considerar que ele é um caso particular, tá? Olha só. Ou do anulamento, tá? Considere que você tem uma função f contínua e f de A e f de B possuem sinais contrários. Ou seja, um é positivo e o outro é negativo. Tudo bem? Nessas condições, vai existir alguém no intervalo AB, tal que a imagem desse alguém vai ser zero. Olha só. Imagine uma função em que aqui no A ela assume imagem positiva. Aqui o f de A é positivo. E aqui no B ela assume imagem negativa. F de B. Um está acima do eixo X, podia ser o contrário, tá? Um está acima do eixo X, o outro está abaixo. A imagem do A está aqui, a imagem do B está aqui. E a função é contínua. Ou seja, eu tenho que desenhar o gráfico dela sem tirar o giz do quadro. Pergunta: tem como eu desenhar esse gráfico sem cortar o eixo X? Não. Na hora que vai, algum momento eu posso até tentar adiar, mas em algum momento esse gráfico vai ter que cortar o eixo X. E aí nesse momento, nesse ponto, vai ser o C em que a imagem dele vai ser zero. Sacou? Esse é o teorema. Observe que é o teorema do valor intermediário. Eu só estou deslocando. É como se aqui, ó, eu puxasse esse eixo, o eixo X para o lugar do N. Então é como se estivesse exigindo as raízes aqui, tá? E isso aqui é a raiz. Esse ponto C aqui é uma raiz de F. E olha só que bacana. Então o TVI, ele me serve para verificar se uma função possui ou não raiz em um certo intervalo. Isso é uma ferramenta poderosíssima para a gente aqui em cálculo. Somente em cálculo numérico também. Vocês que vão estudar ou já estudaram cálculo numérico, acho que ainda vão estudar, né? São calouros ainda. Às vezes você não consegue achar exatamente o valor da raiz daquela função, mas tu consegues determinar uma aproximação para aquela raiz. Então,
O TVI é uma ferramenta que te permite encontrar isso. Eu consigo achar, se eu souber um intervalinho aqui, onde a imagem de um extremo é positiva e a imagem do outro extremo é negativa e a função for contínua nesse intervalo, então naquele intervalo vai ter uma raiz. Na verdade, pelo menos uma raiz. Porque podia ser que o gráfico fizesse um vai e vem aqui e ele podia interceptar o eixo X mais de uma vez. Mas o TVI, no caso o Bolzano, ele me garante que tem pelo menos uma raiz aqui. Ficou claro? Tá bom? Então como é que a gente vai usar isso nas aplicações? Olha só. Olha essa primeira aplicação aqui. Ó. Mostre que existe uma raiz daquela equação entre 1 e 2. Então olha o poder desse teorema, tá? A equação é a seguinte: 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero. Eu quero mostrar que existe uma raiz no intervalo 1 e 2. Na solução, como é que eu vou fazer? Olha só. Considere a seguinte função: f de x, essa função aqui, tá? Igual a 4x ao cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2. Considere essa função aí. Tudo bem? Primeira pergunta. Essa função é contínua nesse intervalo? Sim. Por quê? Porque ela é polinomial. Funções polinomiais são contínuas em seus domínios. Como esse intervalo está no domínio dela, então ela é contínua, tá? Então, primeira hipótese, f é contínua. Tá bom? Segunda coisa, eu vou analisar agora o sinal dessa função nos extremos desse intervalo. Então, vou calcular f de 1 e vou calcular f de 2. Se um desses valores for positivo e o outro for negativo, como a função é contínua, significa que nesse intervalo vai ter uma raiz, por esse teorema. Tá? Vamos calcular isso. F de 1 vai dar quanto, gente? 4 vezes 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 2. Isso aqui dá quanto? Vamos ver. 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1, 1 menos 2 dá menos 1. Então isso aqui, ó, se eu não tiver errado conta, é menos 1, que é negativo. Tá bom? E f de 2 é 4 vezes 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 2. Quanto é que dá isso? Vamos lá. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 4, 32. 2 ao quadrado, 4. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 2, 6, menos 2. 32 menos 24 dá 8. 8 mais 6 dá 14. 14 menos 2 dá 12. E 12 é positivo. Olha só que bonito. Um deu positivo, o outro deu negativo. Então isso significa que pelo TVI ou o teorema de Bolzano, usa o TVI mesmo, tá? Então, pelo TVI, existe alguém no intervalo 1 e 2, tal que a imagem desse cara é zero. F de C é zero. E se a imagem dele é zero, é porque ele é uma solução para essa equação. Tudo bem? Graficamente, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Eu não sei como é o gráfico dessa função, mas eu sei que no 1 a imagem dela é menos 1, no 1 a imagem dela é menos 1, e no 2 a imagem dela é 12. Então você tem que sair daqui e chegar aqui, de modo que não passe aqui. Não tem como, né? Uma hora vai passar. Eu não sei como é o gráfico, mas uma hora eu sei que vai passar pelo menos uma vez. E nesse ponto vai estar o C, que é a raiz da função e a solução daquela equação. Ficou claro, gente? Tudo bem? Aqui, ó.
O gráfico dela é uma parte do gráfico dela aí para vocês. E aí, se eu quisesse encontrar uma aproximação melhor para essa raiz, eu podia diminuir ali o tamanho do intervalo. Por exemplo, eu pego de 1 até 1,5. Aí eu vejo se a raiz está lá dentro. Ah, e agora eu pego de 1,2 a 1,3. Aí eu vejo se a raiz está lá dentro. Se tiver, eu posso ir refinando cada vez mais o intervalo. Sacou? Beleza. Que horas são? 5 minutos. Olha, vamos fazer essa letra B aqui. Tem essas aqui que eu posso fazer na aula que vem e essa do monge também, tá? Vamos fazer essa letra B rapidinho. Existe um número que é exatamente uma unidade a mais do que seu cubo? Será que existe algum número que é exatamente uma unidade a mais que o seu cubo? Vamos ver se existe? Eu quero saber se existe algum x, de modo que esse número, seja exatamente igual a uma unidade mais o cubo dele. Será que existe? Vamos ver. Se eu pegar esse x e jogar para lá, vai ficar assim, ó. X ao cubo menos x mais 1 igual a 0. Concorda? Então eu vou tentar achar uma solução para essa equação. Uma solução dessa equação é equivalente a achar uma solução dessa. São equações equivalentes, tá? Então, pega a função x ao cubo menos x mais 1. Tá? Essa função é contínua? Sim, é contínua. Só que agora, diferentemente do problema anterior, eu não tenho intervalo. O problema não me deu intervalo para eu verificar as imagens, se uma é positiva ou negativa. Aqui eu tinha um intervalo, ele me deu logo no início. Intervalo 1 e 2. Aí eu fui direto, calculei f de 1 e f de 2. Vi que uma era positiva e uma era negativa. Aqui, ele não deu. Mas isso não é problema, eu posso testar. Posso testar. Por exemplo, vamos pegar f de 0. Quanto que dá f de 0? Hein? Dá 1, concorda? Isso aqui é positivo. Se eu encontrar um outro valor do domínio dessa função em que a imagem dele dê negativo, aí vai existir um cara, porque como a função é contínua, ela vai cortar o eixo x nesse intervalo. Tudo bem? Qual que seria um outro valor aí que a imagem vai dar negativo? Menos 1? Vamos ver, menos 1. Vai ficar menos 1 ao cubo, menos o menos 1, mais 1. Então vai dar menos 1, mais 1, mais 1. Então, na verdade, dá 1 também. E é positivo, né? Então não dá. Porque eu quero que um seja positivo e o outro seja negativo. Mas o palpite foi bom. Como é que a gente pode melhorar esse palpite? Vamos ver um outro valor. Aqui é tentativa e erro. Tá? Tenta um valor, se não der, vai tentando, até achar um. Menos 2, vamos ver. Menos 2. Menos 2 ao cubo, menos o menos 2, mais 1. Isso aqui dá menos 8. 2 mais 1, 3. Dá menos 5, que é negativo. Opa! Então a raiz vai estar no intervalo menos 2 e 0. Pelo TVI. Só tem que justificar, tá? Pelo teorema do valor intermediário, tal. Pronto, acabou. Tá bom? Ficou claro, gente? Tá? Por hoje tá bom. Um forte abraço e até quarta-feira, tá? Estudem.